A imigração europeia foi uma necessidade, tá? Ou melhor, atendeu a duas necessidades. A primeira, uma crescente escassez de mão de obra escrava disponível, né? Embora ainda em determinado momento tentasse se compensar através do tráfico interprovincial, né, e infraprovincial, ou seja, o que é isso? Né? Você pega escravos de uma província, desloca para outra, ou dentro da própria província você tenta remanejar essa mão de obra. Mas como estava escasseando, rareando essa mão de obra disponível, o governo brasileiro, para manter, né, a economia em funcionamento, vocês têm que lembrar que é o período da expansão da atividade cafeeira e necessitava de muita mão de obra, né, lembre-se, ausência de técnicas compensava-se com mão de obra. Né? O governo brasileiro começou a vislumbrar a ideia de trazer mão de obra europeia para o Brasil. Tá? E é interessante que o momento era favorável, por quê? Porque a Europa passava por um momento de intensa transformação política e econômica. E temendo as agitações políticas, né, o avanço do socialismo, do anarquismo e como é que essas ideologias poderiam influenciar esses trabalhadores, então os governos europeus viram com bons olhos as necessidades do governo brasileiro e da economia brasileira. Né? Então incentivaram a vinda desses imigrantes. Outro elemento, né, que explica essa opção pela mão de obra imigrante europeia está naquilo que nós chamamos de processo de branqueamento da raça brasileira. Ou seja, para alguns teóricos intelectuais eugenistas, né, ou seja, que defendem a eugenia, a pureza da raça, uma das formas de fazer com que o Brasil diminuísse a presença do elemento negro na sociedade era através da introdução massiva de europeus brancos, né? E outros ainda eram mais, digamos assim, mais alucinados, não tem outro adjetivo, que achavam que esses europeus vindo para o Brasil poderiam contribuir de forma decisiva para uma melhora da cultura brasileira, trazendo valores civilizacionais. Acontece que o que está vindo para o Brasil são indivíduos pobres da área rural, tá, que sinceramente não teriam muito a contribuir com o aspecto cultural brasileiro. Então, mas de qualquer maneira, né, a principal necessidade da vinda dessa mão de obra está ligada à substituição da mão de obra, ou seja, troca o escravo africano, né, o escravo, pelo branco europeu. O sistema de parcerias foi uma proposta do senador Nicolau Vergueiro, né, que em 1845, já pensando na possibilidade de incrementar essa chegada de mão de obra europeia, era uma forma seguinte: o indivíduo, né, esse imigrante europeu, ele vinha com a família, né, ele se estabeleceria numa fazenda, tá, trabalharia durante um tempo, certo? Para poder pagar a viagem. Né? Quem custeava a viagem, né, desse imigrante era o proprietário, era o fazendeiro. Então, o que acontece? O imigrante ele pagaria com trabalho. Então ele teria destinado a ele um pedaço de terra nessa propriedade desse fazendeiro. Dali tiraria não apenas o seu sustento, ou seja, a sua subsistência, mas também um pequeno excedente que poderia ser comercializado para promover o pagamento da passagem, né, da Europa para o Brasil. É claro que o sistema de parcerias começou a apresentar problemas. Por quê? Porque os valores alegados de parte a parte nunca combinavam. Né? Então, por exemplo, os imigrantes acreditavam que já tinham pago sua dívida com os proprietários. Os proprietários, por sua vez, sempre argumentavam que essa dívida nunca tinha sido paga. E aí, né, diante de tantos problemas, acaba o sistema de parceria sendo abandonado pelo governo, né, principalmente a partir do momento em que uma carta de um imigrante suíço, de origem suíça, né, chega ao seu governo, e os governos europeus, alarmados com a situação das condições de vida dos seus cidadãos, né, em terras brasileiras, decidiu cortar o fornecimento de mão de obra imigrante para o Brasil. Né? É claro que isso vai ter um impacto significativo,
né? Mas de qualquer maneira o sistema de parcerias, que foi uma ideia interessante, né? Não deixa de ser uma ideia interessante, acabou não dando certo justamente por conta das não concordâncias em relação aos valores pagos e recebidos pelos imigrantes e pelos grandes proprietários rurais. O que foi o sistema, né? Assim, a imigração subvencionada, ela foi a alternativa adotada pelo governo brasileiro para evitar essa situação de semi-escravidão, né, que os imigrantes se encontravam. Então, assim, em vez de ser o proprietário que pagava, né, o proprietário de terras que pagaria a vinda desses imigrantes, agora é o governo brasileiro que é o responsável pelo pagamento da passagem e da instalação dessas famílias no Brasil, né? Então recupera-se o fluxo, né, que mais tarde seria novamente interrompido com o advento do imperialismo, né, ou seja, a necessidade de mandar também populações para outros continentes, como África e Ásia. Mas, de qualquer maneira, o governo brasileiro assumiu a responsabilidade, os custos de trazer essa mão de obra para o país. Então não era mais o fazendeiro que pagava a passagem, agora era o governo brasileiro, né? Então isso permitiu, como eu falei, a retomada desse fluxo, manteve a quantidade necessária, né, e a instalação de mais e mais famílias de imigrantes europeus no território brasileiro. A Lei de Terras, aprovada pelo Parlamento Brasileiro em 1850, estabelecia, né, que a única forma do indivíduo ser proprietário de terra seria mediante compra. Qual o impacto disso efetivamente? Isso impossibilitaria, por exemplo, que escravos recém-libertos pudessem ter acesso à terra e se tornar proprietários rurais, né? A ideia dessa lei era justamente promover uma concentração fundiária, algo que já existia, mas que não havia nenhuma lei que regulamentasse ou legitimasse isso, né? A partir do momento em que a Lei de Terras é aprovada, ela faz com que os grandes proprietários, né, tivessem acesso a essas terras, principalmente as chamadas terras devolutas, né? São terras pertencentes ao Estado, e para evitar exatamente uma prática que durante um tempo foi muito comum, que é o uso capião, ou seja, se o indivíduo se instalasse em uma determinada região, promovesse ali uma melhoria, ou seja, viesse a cultivar alguma coisa, algum produto agrícola, passado um determinado tempo eles poderiam conseguir um título de propriedade. A partir do momento em que essa lei é aprovada, esse indivíduo ele terá enormes dificuldades de manter essa posse da terra. Por quê? Porque aí você estabelece que se somente através da compra pode ser proprietário, então somente os grandes proprietários seriam, digamos assim, beneficiados por essa lei. E isso vai dar margem à existência de um mecanismo que até hoje existe no Brasil, que é o sistema de grilagem, ou seja, o indivíduo, em acordância com as autoridades locais, ele forja documentos de propriedade, tá? E expulsa pequenos proprietários. E aí, com isso, ele vai agregando cada vez mais terras sob sua responsabilidade, sob sua propriedade, né? E isso vai promovendo efetivamente, como já estava estabelecido lá atrás, uma concentração fundiária que foi uma característica, ainda é uma característica muito grande no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Encerramos aí essa segunda parte, falando sobre imigração. Na primeira parte abordamos a escravidão. E qualquer dúvida estaremos à disposição para respondê-las. Tá bom? Então um grande beijo para vocês e vamos em frente.